Tá tocando, sabe? Fala, José. Tudo bem? Seja bem-vindo. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Hoje tá animado o negócio. Rafael quer participar da live hoje aqui, gente. Hoje nós vamos falar sobre filhos coléricos e pais fleumáticos. Vai ser animado. Vem aqui, filho. Você quer vir um pouquinho aqui? Não? Já iniciamos. Filhos coléricos e pais fleumáticos. Hoje é a última live dos filhos coléricos, viu? Já falamos de todos os pais, né, na relação com os filhos coléricos. Como que funciona isso daí? Como que se dá essa troca, essa relação? Amor, você pega ele aqui, desampor. Vamos lá. Esperar vocês chegarem aí. Vamos lá.
Wellington. Quanto tempo? Daqui a pouquinho iniciamos a nossa live de pais fleumáticos e filhos coléricos. Se você tem filho colérico aí, né, na sua casa, é uma ótima relação pai fleumático e filho colérico. Vocês vão entender o porquê, aquilo que precisa ficar atento, né, em relação a esse pai colérico, esse filho fleumático. É bem bacana. Então vamos lá, vamos dar início à nossa live sobre filhos coléricos e pais fleumáticos. Então o que a gente precisa lembrar primeiro é que o pai fleumático ele tem esse componente úmido e frio, né? Úmido e frio. O que significa isso? Ele é um pai mais introspectivo, um pouco mais retraído, né? E ao mesmo tempo é um pai que tem uma boa adaptação por conta dessa umidade. Entende? Então, nessa relação entre um fleumático e um colérico, o que acontece? São temperamentos de oposição, totalmente contrário. O colérico ele é quente e seco, o fleumático ele é úmido e frio, totalmente ao contrário. E nessa relação, o que acontece? Devido a essa umidade e essa frieza, vamos chamar assim, né, esse componente frio e essa umidade no fleumático, qual que é a característica desse pai muito marcante? É uma característica de tolerância, né? Ele tolera, é uma pessoa muito paciente, entende? Então é uma ótima característica para um pai, né? Ele não vai se chocar tanto, né, com as ações do filho colérico. Muitas vezes o filho colérico é esse, né? Se nós formos falar de um colérico caricato, o que é caricato? Por que eu digo caricato? O que é uma caricatura, por exemplo? Uma caricatura é um exemplo assim do que é a pessoa. Um exemplo bem distante. Por exemplo, se eu quero que faça uma caricatura minha e eu tenho minhas orelhas muito grandes, lá na minha caricatura, eles vão evidenciar minhas orelhas. Se eu tenho a bochecha muito grande, eles vão evidenciar a minha bochecha. Meus olhos muito grandes, eles vão evidenciar. Então, isso é na caricatura, naquele desenho, né? Então, se eu for falar do colérico de uma forma caricata, eu vou falar de uma forma assim que não é ele de fato, né? Ele é simplesmente uma representação, né? Que não é o ideal, né? Ou seja, esse colérico, ele é um colérico caricato, vamos dizer que ele é um expansivo, né? E ainda mais quando criança, ele ainda não desenvolveu nele, assim, como que eu posso dizer, a ética, né? Como que eu posso chamar, assim, né? Esses valores, né? Ainda não existem nele. Ele vai ser criado ao longo do tempo, né? Esse componente ético na pessoa. E isso começa a partir do momento com que você começa a se relacionar com o seu filho, né? Ele vai vendo as suas atitudes, vai vendo aquilo que é valor para você, e isso vai sendo desenvolvido nele.
Já nessa relação, né, marcante entre um fleumático e um colérico, muitas vezes esse filho colérico ele vai tentar tomar as rédeas da casa. Ele vai tentar impor as coisas. E se ele for esse colérico caricato, ele vai muitas vezes tender uma má educação, né? E o que quer dizer isso daí? Numa relação com um pai fleumático. Que o pai fleumático, aquilo que ele fizer não vai impactar tanto ele. Não vai chocá-lo. Não vai chocar esse pai fleumático. E aí que mora o perigo. Por quê? Porque poucas coisas vão chocar esse pai, né? Poucas coisas vão chegar ao ápice da tolerância dele, né? Então, o pai fleumático ele precisa fazer um esforço e ter pautado bem firmemente dentro dele o que é certo e o que é errado. Ter princípios bem pautados no seu interior, né? Então, se você tem esse princípio bem pautado no seu interior, você vai perceber que esse princípio ele vai te dar um norte naquele momento, numa ação do seu filho. Essa ação do seu filho, que muitas vezes vai tender talvez para uma má educação, você vai precisar fazer um esforço para corrigi-lo. Porque aquilo não vai ser impulsivo em você. Você não age por impulso. Algo para te mover por impulso tem que ser muito chocante mesmo, né? Então, qual que é o lado bom disso, Simon? Né? Se nós formos parar para pensar, o lado bom é que o pai fleumático não vai agir segundo o impulso, entende? Ele vai agir mais racionalmente, né? Ele vai ter uma tendência a agir de uma forma mais racional, entende? E isso é muito benéfico, né? Porque a maioria dos pais eles agem de forma impulsiva. Então, quando viu, já gritou, quando viu, já brigou, já bateu e já, né? Não, ele vai ter essa tendência a agir com mais... quando não vai se sentir provocado muitas vezes, entende? Ele não vai se sentir... Porque o que era antes naquele pai colérico com um filho colérico? Ele vai achar que o filho está desafiando ele. Já no pai fleumático, ele não vai ter essa sensação, né? Essa sensação não é de uma afronta ou algo assim. Então, ele vai ter que ter esses princípios bem pautados para que ele possa agir mais racionalmente, né? De uma forma mais cerebral, né? Não de uma forma impulsiva, entende? Então, nessa relação com o pai fleumático, a característica muito marcante é essa daí, desse acolhimento, né? O que é o problema muitas vezes também? Que o filho deseja que o pai haja de uma forma rápida. E vai ter momentos que vai necessitar agir de uma forma rápida. Em certas circunstâncias da vida, em certos momentos na escola, onde não pode deixar passar as coisas, né? Esse pai fleumático ele vai precisar agir rapidamente, né? Você vai precisar adentrar nessa mentalidade competitiva do seu filho. E valorizar isso daí. Porque a impressão que vai dar é que essas coisas para ele não é um valor. E quando não é um valor para o pai, esse filho ele vai ficar meio perdido. Entende? Ele vai achar que o pai está nem aí para ele. E é a sensação que muitas vezes eles vão ter, né? Que o pai não está nem aí para os problemas dele, para as lutas dele, né? Para esse combate dele. Não. O pai fleumático vai fazer um exercício, né? Não é natural nele, mas ele vai fazer um exercício de que aquilo que o filho está enfrentando se torne uma prioridade, se torne algo que dê importância para ele, tá? Então esse pai fleumático ele vai precisar estar mais atento a isso, né? Porque ele não tem por si só esse componente de disputa, né? Por ele mesmo, essa disputa, tudo é uma disputa, não. É somente para o filho colérico que é uma disputa, né? Então, o pai fleumático vai precisar fazer esse esforço, né? De adentrar, de dar alguma forma daquilo ser, apresentar pelo menos que ser é importante para ele, né? Devido a essa umidade, as coisas não marcam, né? Essa umidade que não leva a uma disputa, uma competição, uma luta, né? Então, o pai vai precisar fazer esse exercício de
se colocar, né, na posição de competidor também, que não é natural, né? Já vou repetindo, deixando bem claro, não é natural em você, né? Isso daí. Então, sair desse componente frio, de interiorização. Porque a interiorização do fleumático é uma interiorização onde ele está confortável ali naquela interiorização dele. Não é uma interiorização como do melancólico, que ele está naquela interiorização numa luta ali constante. Não, ele está numa interiorização, fleumático, confortável. Entendeu? Confortável, onde não... Ele sair daquela interiorização muitas vezes também não vai ser agressivo para ele, né? Então não vai ser agressivo para você entrar nessa mentalidade de disputa, de competição que o teu filho já se coloca na vida. Por quê? Porque você alojando ele bem alojado no temperamento dele, vai desenvolver a personalidade dele com muita mais... de uma forma muito mais saudável, né? Uma forma bem saudável. Então, essa relação entre o fleumático e o colérico, não vai haver uma disputa, não vai haver um confronto. Então, o pai fleumático vai precisar fazer um esforço para que ele seja tocado por aquilo. Então, você não vai agir por impulsividade, você vai agir racionalmente. Entendeu? Você vai precisar fazer esse movimento de se firmar nos teus princípios, nos teus valores, para agir. E isso é sensacional, porque é tudo que os outros temperamentos gostariam, né? Esses outros temperamentos onde a impulsividade que é que comanda. Então você tem que, aqueles outros temperamentos que tem que frear a sua impulsividade, você tem que acelerar a sua impulsividade, né? Não agindo, aí você precisa estar bem atento, não agindo como alguém agiria ou como teu pai agiu, não. Tem os valores, né? Por que eu dou uma grande dica para os fleumáticos, especialmente? Que eles precisam ter uma relação com grandes almas, com pessoas assim que passaram por essa terra, que foram grandes almas. Para quê? Para que você tenha princípios bem formados. Que o seu interior seja construído de uma forma rica. Porque se você ficar nessa sua posição de conforto, você vai ser como que um pedaço de pau. E ninguém gosta de se relacionar com um objeto. As pessoas gostam de relacionar com outras pessoas. Uma pessoa que tem uma personalidade, que tem uma mentalidade, que tem uma opinião, né? E bem formada, é claro, né? Então você vai precisar ser isso. E isso daí vai ser enriquecedor para os seus filhos, né? O fleumático, o filho vai ter um contato com um pai de uma grande alma. Por quê? Porque o pai enriqueceu a sua alma, enriqueceu o seu conhecimento, o seu intelecto a partir desses pensadores. E claro, né, você vai ter que selecionar muito bem quem são esses pensadores, tá? Porque nós temos muitos livros aí barca furada, né? Que você adentrar aí vai afundar junto, tá? Então precisa ter muita atenção nisso daí, tá? O pai fleumático tenha como característica isso daí, né? Essa busca, né? De ter princípios. Por quê? Porque senão, quem vai se tornar o pai da casa vai ser o filho colérico. O filho colérico, ele domina. Ele vai querer dominar, né? E ele precisa de um norte. Puxa, se você não for esse norte para o seu filho, ele vai ficar Deus dará. Tá? Vai ficar à mercê de qualquer outra coisa. Então essa firmeza tua, né, não, é claro que não precisa ser de uma forma imposta, mas conquistada, vai ser muito importante para esse filho colérico, tá? Onde você vai se colocar na posição ali de pai realmente, né? Que orienta, né? Que orienta esse fogo, que diminui esse fogo, que melhora a relação. Você vai dar uma certa umidade, você vai dar essa leveza também para o seu filho
colérico, que tem essa secura, essa leveza muitas vezes na competição, tá? Então, não deixe que o filho, vamos dizer assim, não deixe que o filho tome as rédeas da casa, né? Porque você é o pai, né? Qual livro você indica para o pai fleumático? Olha, como eu disse para você, né? É um contato com almas grandes, né? Almas grandes, tipo Viktor Frankl, né? Que vai sempre tender à liberdade e à responsabilidade humana, mas numa ação, né? Numa ação, não numa passividade, mas numa ação, né? Temos Karol Wojtyla, né? Heitzing, são pessoas que passaram nessa terra, que foram personalidades grandes, né? A gente pode voltar até mesmo, né? Ultimamente eu tenho dado uma pegada realmente nessas sementes verdes que o pessoal chama, né? De Aristóteles, Sócrates, Platão, esses caras que foram, assim, muito sábios, né? À medida que você consegue adentrar nisso daí, você vai imergir eles no seu interior de uma forma que você vai pegando aquilo daquelas pessoas. Aí você, mas elas já morreram. Sim, ok, mas você vai estar com a ideia delas, né? Um pensamento muito elevado, né? Ajuda muito. Porque daí isso vai te dar um princípio para como você agir com o seu filho, né? Porque não vai te impactar. Às vezes uma má educação dele não vai te impactar. E às vezes você está numa relação com uma pessoa que é colérica ou sanguínea, ou até mesmo melancólica, você vai falar, meu Deus, como que ele aceita isso daí? Né? O teu cônjuge, alguma coisa assim, vai estar ali com você e vai falar assim, meu Deus, ele faz de gato e sapato, né? Não pode, né? E isso vai irritando as pessoas à sua volta, né? Então, você firmar esses princípios, esses valores no seu interior, você vai conseguir bem orientar o seu filho. E vai ser muito bom, porque não vai ser de forma explosiva, vai ser de uma forma muito racional, né? Eu que agradeço a tua pergunta. Pode perguntar o que vocês se sintam à vontade, né? Ó, Thiago, novamente. Pela adaptabilidade do fleumático, ele tende a seguir as rédeas que o cônjuge dá na educação dos filhos. Exatamente. Essa é uma das tendências do fleumático, né? A tendência do fleumático é se adaptar àquilo que o cônjuge... O duro se o cônjuge também é fleumático, né? Aí um espera o outro e o filho fica largado, como sendo educado por aquilo que está à sua volta. E isso é um perigo, né? Então, geralmente ele tende a adaptar-se. Mas se ele faz isso daqui, ó, que eu estou falando aqui, busca almas grandes, almas que pensaram, que foram grandiosas mesmo, daí ele tem princípios aonde ele vai, muitas vezes, até mesmo questionar, e questionar de uma forma muito profunda. O fleumático, quando ele questiona algo que ele pensou muito, ele vem com um suporte, assim, com um arcabouço bem embasado para refutar aquilo que ele está questionando. Entendeu? É uma grande facilidade do fleumático. Ele não vem, vamos dizer assim, de forma superficial. Não vai emitir uma opinião de uma forma muito superficial a esse cônjuge, né? Mas sim, é uma da tendência, ou melhor, uma tendência do fleumático caricato, que eu estava comentando no início da live, né? Como que eu fiz a comparação que caricato, né, é a caricatura, né? Não é a pessoa em si, é simplesmente uma imagem engraçada daquela pessoa, né? Se a pessoa é bochechuda, apresenta um desenho da pessoa bochechuda, né? Tem um olho grande com um olhão, né? Realmente para ficar cômico. E a gente não quer ser cômico, né? Nós queremos ser, né? Ser quem de fato nós somos criados para ser, né? Então, essa dica realmente de ter um contato, assim, um contato profundo com grandes pensadores, vai ser fundamental para orientar até mesmo o cônjuge, né? E claro,
quando ele está com um colérico, vamos chamar assim, né, um fleumático, um colérico ali, e ele vai ser aquele que vai estar nesse caos, ou sei lá, né, se for muito caricato esses temperamentos à sua volta, ele vai se fechar mais ainda se ele for imaturo. Mas ele vê que tá um caos à sua volta, né, tá havendo confrontos diretos, né, com frequência. Puxa, ele vai precisar intervir, né? E da forma dele, com muita paz, com muita tranquilidade, né? Não com uma indiferença, porque as pessoas confundem essa paz do fleumático com uma indiferença. Por vezes, se ele for imaturo, né, ele vai realmente ser indiferente, Tiago. Entende? Ele vai ser indiferente, por quê? Porque ele está na paz dele, está no sossego dele, né? Então, vai estar sossegadinho, né? Não tem por que eu sair do meu conforto aqui, nada me incomoda. E vai chegar um momento que isso vai pesar na vida do fleumático. E ele não vai entender por que aquele mal-estar. Né? Por quê? Porque ele está distante da felicidade dele. Ele vai estar distante da finalidade dele, que é o quê? É amar. Então o fleumático, ele vai demorar um pouquinho, né? Como diz uma paciente minha, ela fala assim pro esposo dela, que é fleumático, no seu tempo. Né? É muito engraçado, né? Calma, tranquilo, no seu tempo, né? Claro, com certeza de uma forma irônica, né? Mas de uma forma que ele vai precisar intervir, né? Perfeito. Grandes pensadores, é isso aí, Thiago, né? É esse contato com grandes pensadores mesmo, né? Grandes almas, né? Que passaram nesse mundo aí. Isso vai ajudar muito, muito, muito mesmo, né? Porque dá a impressão, né? Principalmente para quem está se relacionando com o fleumático, né? Ele vai perceber assim que está se relacionando com ninguém, né? Se não haver essa proatividade, essa personalidade, uma opinião, né? Sanguíneos precisam lutar para esperar tempo do fleumático. Vixe, com certeza, né? Só que quando ele age, né? Quando o fleumático age, ele age perseverante. Não age como fogo de palha, né? Então, o sanguíneo vai ter que lutar para esperar o tempo, né, do fleumático, e o fleumático vai ter que aguentar, muitas vezes, aquela inconstância e alertar o sanguíneo, né? Puxa, mas você já começou quantas coisas aqui, né? Puxa, vamos focar numa coisa, né? Vamos fazer uma coisa só. Ele vai ser meio que natural dele. Ele vai falar assim, olha, vamos firmar numa coisa. Ele vai dar esse toque meio, nem precisa de muito estudo ou muita meditação. Ele vai falar assim, puxa, tem alguma coisa errada aqui, estamos fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Vamos fazer vamos fazer um acordo aqui, porque eu não estou conseguindo te acompanhar, né? Por isso é importante o diálogo com o cônjuge mesmo. Sim, perfeito, exatamente. Esse diálogo aqui, ele precisa acontecer, né? Esse diálogo, e assim, não precisa você marcar um evento, né? Eu acho que os diálogos acontecem na mesa, né? Uma das coisas que as famílias foram perdendo hoje foram perder mesmo os altares, né? Eu chamo de altares da casa, né? Os altares da casa é a cama do casal e a mesa onde eles se alimentam. Hoje cada um come num horário, cada um come, né? Até mesmo por essa vida frenética, né? Não tem mais prioridade, né? Esses dois lugares. E são lugares muito importantes dentro de uma casa, né? Esses dois altares, né? Que é a mesa e a cama do casal, né? Ali acontecem as partilhas, acontece a intimidade, onde nós falamos aquilo que das metas, dos sonhos, dos objetivos, né? Daquilo que não está legal, né? Então, é perfeito, é isso mesmo. A necessidade do diálogo, né? Aquilo que está incomodando também, né? Então, é fundamental mesmo esse diálogo entre os cônjuges. Perfeito? O que mais, minha gente? O que mais a gente pode falar sobre essa característica, né, do nossos fleumáticos, né?
eu vejo que essa relação, principalmente, né, do fleumático com o colérico, nossa, tem muito aprendizado, né? Um puxa o outro, tira o outro dos seus vícios, né? O colérico tira o fleumático da sua paralisia e o fleumático tira o colérico das suas impulsividades, até mesmo, né? É sensacional, é sensacional. Eu acho muito lindo isso daí, cara. É muito lindo. Quando você olha, tem um olhar realmente poético para as coisas, né? A gente perde, né, esse olhar poético muitas vezes para a vida. Só vê como ela é, só vê as diferenças, aquilo que é prático, né? Aquilo que é oposição e acabam se ferindo somente, né? Eu vejo que o diferente é para se complementar, né? Como o homem e a mulher, né? Eles são diferentes justamente para se complementarem, não para se confrontarem. Não para quererem ser o melhor um com o outro, né? Não para querer sobressair ou sei lá, né? Eu acho que as piores soluções que deram na atualidade é o machismo, é o feminismo, um tentando ser melhor que o outro. Não é ser melhor. O que é diferente se complementa. O que é diferente se complementa, minha gente. Não é para se confrontar, não. Né? Aí que tá a beleza. Show, minha gente. Fechamos? E amanhã nós vamos começar a live, sabe do quê? Dos filhos melancólicos, olha só, né? Os filhos melancólicos, minha gente. Então, você que é pai, vamos iniciar amanhã as lives sobre os filhos melancólicos. Já quero que você divulgue, manda essa live aí para os seus conhecidos. Coloca um sininho lá para que a hora que eu iniciar minha live apareça imediatamente para você. Chegue, né? Você vai lá na minha bio e aciona lá para que chegue todas as notificações para você, tá bem? Assim que eu inicio a live, vai aparecer no teu celular. E daí você já vai estar sabendo que eu já iniciei a live. Mas ela sempre vai ser entre 12h20 e 12h30, tá ok? Minha gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado por estar aqui comigo. E vamos seguir em frente. Vou deixar gravado aqui para a gente poder sempre estar se alimentando de um conteúdo aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa tarde, bom início de semana para vocês.